Todos nós acreditamos, todos nós temos fé. Vamos estar conversando um pouquinho sobre crenças, fé e palavras proféticas. Quero convidar você desde já que está chegando aí para conhecer a minha playlist, onde eu falo sobre o poder do ser humano, da nossa mente, o poder da palavra. E eu quero falar um pouquinho hoje com você sobre crenças e sobre um assuntinho que muitas das vezes nós nem percebemos que todos nós temos fé. Talvez você diz assim, eu não tenho fé, tá vendo? Você acabou de falar que você não tem fé. Isto é fé. Você está dizendo, eu não tenho. Esta é a sua crença, que você não tem. A fé não é algo religioso, mas a fé é você acreditar que dá certo ou que não dá certo. Isso é uma crença. Isto se chama fé. E eu vou contar também aqui, sobre algumas coisinhas, histórias bíblicas que eu gosto muito de mencionar e eu tenho feito prática de tudo isso que eu estou te falando a respeito da palavra que sai da nossa boca. E eu vou mencionar algumas historinhas bíblicas, alguns trechinhos. Lá em segundo livro de Reis, capítulo 4, verso 38, diz assim que Eliseu e uns moços chegou ali num local onde não tinha comida. E eles saíram na mata, aqueles moços saíram na mata e colheram ali umas sementinhas, umas frutinhas, e aquelas frutinhas ali no mato era venenoso. E quando eles voltam com aqueles frutinhos, aquelas parras, eles fazem ali um caldo para comer. E quando eles iam ali tirar aquele caldo para comer, um deles ali disse assim, não faça isso, porque é mortal. Esses frutos são mortais. E ali, o profeta Eliseu, ele vem, olha só, o que é a crença? O profeta Eliseu chega e diz assim, traz-me um pouquinho de farinha. Eles levaram ali para o profeta Eliseu um pouquinho de farinha, e o profeta Eliseu pegou um pouco de farinha e jogou dentro daquela panela, e já não tinha mais morte, veneno na panela. E nós sabemos que a farinha não tem poder de tirar o veneno, de imunizar ali, de tirar aquilo ali de nada. Mas a crença, olha só o poder que nós temos como seres humanos, e muitas das vezes nós não damos crédito nisso. A farinha, o poder não está nela. O poder estava ali na crença de Eliseu, que ele colocaria aquela farinha naquele caldo, e ele disse, e ali para que eles comessem também, eles tiveram que usar de fé, né? Porque os que comessem achando que a farinha não tinha anulado o poder do veneno, eles iriam morrer, iria fazer mal para eles. Mas ali diz assim que eles comeram e não tinha mais morte na panela. Olha só que interessante o poder do ser humano. E também no livro de Segunda Reis, eu gosto muito do livro de Reis, que fala sobre muitos milagres, mas eu vou mencionar alguns e de outros versículos também, que a história bíblica é muito rica, e isso para nós aplicar nas nossas vidas. Segunda Reis, capítulo 2, do verso 19 ao 20 também, diz assim que as águas estavam muito mal e a terra onde eles chegaram, onde Eliseu chegou, era estéril. Eliseu, né, nos mostrando aqui um homem de fé, um homem mesmo ousado. Ele tinha ali uma fé genuína, que ele acreditava na palavra que ele dizia. Então o poder da palavra que saía da boca de Eliseu ali era extraordinária. E Eliseu, ele chega perto daquela água ruim, daquela terra estéril, que não dava nada,
E ele disse assim para eles: traz para mim um prato novo, um prato que nunca foi usado. Eles trouxeram um prato para Eliseu, ele colocou sal dentro do prato e ele jogou na água. A água e a terra foram ali purificados, e a Bíblia diz: até os dias de hoje, aquela água foi purificada por um simples prato jogado ali com sal. O sal, se você colocar o sal na água, o máximo que ele vai fazer, né, numa quantidade pequena, ele vai salgar a água. Mas ali, né, nós sabemos que uma água, para ser boa, nós chamamos de uma água doce, né? Quando é água de rio, nós chamamos água adocicada, água doce. E Eliseu, ele pega ali e ele coloca aquele prato ali de sal na água, e a água se torna boa, se torna doce. Leia as histórias para você contemplar essas maravilhas. E se você crer, você vai fazer a mesma coisa. Quantas coisas nós podemos fazer e muitas das vezes nós não usamos. Também lá no livro de Êxodo, logo no início da Bíblia, capítulo 15, verso 23, outra história também onde as águas estavam amargas, né? Eles chamavam ali Mara, águas amargas. Mara quer dizer amarga, amargura. E Moisés ali estava ali e veio ali assim na mente dele o Senhor dizendo para ele pegar um galho de árvore e colocar, jogar ali dentro daquelas águas amargas, e aquelas águas se tornaria doce. Olha só, um galho de árvore. E ele pega aquele galho de árvore, ele lança na água e aquelas águas se tornam doces, se tornam boas ali para beber. Em outra hora também, ainda Moisés, ele chega ali, um exército atrás de Moisés e o seu povo, né? Que eles acabavam de sair ali do Egito, eles eram escravos e eles saíram ali daquele lugar. E Faraó manda um exército atrás deles. E Moisés, ele carregava um cajado nas suas mãos, e isso sempre está nas nossas mãos, sempre nas nossas mãos tem alguma coisa. Na minha mão agora tem aqui uma folha. Na mão de Moisés naquele momento tinha ali um cajado. E quando Moisés, ele fala para Deus, ele clama a Deus, Deus fala: Moisés, por que você clama a mim? Diga ao povo que marchem. E Deus ali manda que Moisés, ele coloque o cajado dele ali no mar, um cajado, e o mar se abre como uma estrada, e eles passam ali naquele mar. E quando Moisés atravessa, ele chega lá do outro lado, ele coloca o cajado novamente e o mar fecha. O poder não estava no cajado, o poder não está no sal, não está no galho, não está na farinha, mas está na crença, independente do objeto que seja. Independente do objeto, os ocorridos, as coisas que aconteciam, era desta forma. Muitos milagres, mas muitos milagres mesmo. Por palavra profética, você pode decretar alguma coisa. Lá em Atos, capítulo 9, verso 32, uma palavra profética que saiu ali da boca de Pedro para um homem aleijado. Ele era paralítico, 8 anos. Aquele homem, Enéas, ele era um homem paralítico. E ali, Pedro, ele chega e ele disse assim, Enéas, preste bem atenção, veja essa cena. Um homem paralítico, 8 anos aquele homem ali, prostrado. E Pedro chega e fala assim, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta, toma sua cama e anda. E ali Enéas diz, o quê? E se levantou por uma palavra profética. O poder da palavra, o poder da crença num objeto, o poder na palavra, a fé naquilo que não é, naquilo que não existe. Nós devemos aprender a chamar a existência das coisas.
Olha que coisa linda. Gênesis capítulo 30, verso 37 a 39. Jacó morava ali, trabalhava ali para o seu sogro Labão. E ele achava que estava sendo meio injusto, porque Labão tinha muitas ovelhas e Jacó já estava tempo ali trabalhando e ele tinha muito poucas coisas. E ali ele fez um trato com o sogro dele, que as crias que nascessem ali toda malhada, rajada, seria dele. E ele fez um trato e Labão ele aceitou. E Jacó, ele pegou umas varas verde, supomos que isso aqui fosse uma varinha, e ele pegou e começou a raspar, descascar aquelas varas, formando listas brancas naquela vara. Ele tirava assim as cascas, chegava assim no talo naquelas partes brancas e ele fazia aquelas listras. E ele pegava essas varas e colocava dentro do coxo daqueles animais, para que quando eles fossem beber água, ali eles bebiam e ali aqueles animais, eles tinham filhotes ali, as crias dele, era malhada, era salpicada, era da forma em que Jacó determinava por aquelas varas. Isso se encontra lá em Gênesis, para você ver, capítulo 30, do verso 37 a 39, você vai falar dessas varas verdes que Jacó pegava, descascava, colocava no coxo e elas bebiam e ali elas davam as crias segundo as cores que Jacó colocava ali nas varinhas. E ali Jacó ele teve muitos animais dessa forma, muito mais do que o sogro dele Labão, por causa desta crença. Olha só que coisa interessante. Os animais não sabem de nada, não sabia de nada, mas a crença de Jacó, que os animais iriam beber olhando ali para aquelas varas e elas iam ali dar cria segundo igual aquelas varinhas riscadas. Mas que coisa mais linda, mais linda. A palavra de Deus ela é muito rica. Nós agimos por fé o tempo todo. Talvez situações que você diz assim como isso que eu estou dizendo para você, se você dizer assim, eu não acredito nisto, então esta é a sua fé, esta é a tua crença, que você não acredita, mas você acredita que isso é mentira, então esta é a sua crença. Eu sou cristã e acredito no batismo. Tudo é por fé. Eu já fiz um batismo e é desta forma. Eu fui batizada também. O que acontece? A gente ensina, e assim a palavra ensina, que quando nós entramos naquela água para batizar, ali a velha criatura morre e quando a gente levanta da água é uma nova criatura que está se levantando e as coisas velhas ficam ali naquela água e agora é um novo homem. Esta é a nossa fé, esta é a nossa crença. Olha que coisa. Qual é a sua crença? Em que você tem acreditado? Eu vou dar um conselho para você: acredita em coisas positivas, acredita em coisas boas. E também ali a Santa Ceia. Temos o costume de tomar a Santa Ceia. Pegamos um cálice de suco de uva, pegamos uma partícula ali bem pequena de pão e para nós é carne e sangue, é o corpo e o sangue de Cristo. E nós ali fazemos com muita honra, porque nós cremos de verdade. E eu me lembro de um ocorrido de uma pessoa que não levou a sério, que estava ali, e pela nossa fé, aquela pessoa passou muito mal por levar por brincadeira aquela ação. Então, tudo que nós fazemos, tudo. Eu tenho um vídeo aí, onde eu digo a respeito dessas pessoas que fazem obras contrárias, trabalhos de macumba, sei lá, eu não entendo e nem quero entender, mas esses trabalhos é apenas isso. E muitas das vezes nós tememos essas coisas.
É apenas uma palavra, é colocado uma fé, uma crença. Se eu pegar um bombom e dizer assim, ó, esse bombom está amaldiçoado, e eu dar para você, pode ser que você coma ou pode ser que você não coma. Depende da sua crença, depende da sua fé. Se você pegar esse bombom e dizer, eu não posso comer porque ela amaldiçoou, vai me fazer mal, com certeza vai te fazer mal. Mas se você pegar e falar assim, ela disse que está amaldiçoado esse bombom, mas eu acredito, eu abençoo e eu como, não vai te fazer mal. Então nós vemos claramente que o poder está dentro de nós, na palavra que sai da nossa boca, no nosso pensamento, no nosso sentimento, nas nossas crenças. Se você estiver com muita dor e você pegar um copo de água e tomar, você pode ser curado por aquela água, se assim você crê. Existe, né, essas pílulas, esses experimentos que eles colocam pílula de farinha. O paciente vai, toma, tá com muita dor e ali ele é curado, porque ele acredita que aquilo tem uma base ali, um medicamento, uma composição que vai curar ele. Então é muito importante nós sabermos destas coisas e colocar em prática as nossas crenças, a nossa fé, começar a declarar palavras, que palavras são profecias que saem da nossa boca. É muito importante. Eu tenho feito isto e tenho visto isto tão claramente, mas tão claramente, em muitas situações que têm ocorrido comigo, muitas mesmo, que eu falo, vai ser assim, e eu aguardo sem preocupar com o tempo, porque quando nós nos preocupamos, aquilo não ocorre, porque quando eu preocupo, eu estou duvidando, é isso, a preocupação significa que tem dúvida, então não espere nada. Mas quando você diz, é assim, a outra pessoa vai falar assim, não é assim nada, não está acontecendo isso nada, você nem liga, porque você creu, você acredita, você segura e você recebe, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado, que você venha fazer prática mesmo. Se você tem usado muito mais a sua fé como um negativismo, dizendo, eu não acredito, isso não ocorre, experimente, isso não vai te fazer mal nenhum, só vai te fazer o bem. Experimente acreditar um pouco na palavra que sai da sua boca e você vai ver, porque mesmo que você não acredita, o que ocorre na sua vida, ao seu entorno, é aquilo que você está acreditando, tá bom? Fiquem todos com Deus, deixa o seu joinha, seu like, para me ajudar a divulgar este trabalho com o propósito de abençoar muitas vidas aí do outro lado. Até mais, tchau, tchau.